Em histórias de fantasia, a magia pode vir de muitos lugares. No caso de Witch Hat Atelier, ninguém nasce com poderes. Você é um bruxo, Harry. Nem tem ninguém que ganhe magias fazendo pactos ou contratos com criaturas mitológicas. Aqui, a magia é algo que pode ser aprendido por meio de esforço e dedicação por muitos anos. Mas, Witch Hat Atelier leva essa ideia um passo adiante, porque a magia não só pode ser aprendida, como o funcionamento dela justifica porque um bruxo é um mestre das artes arcanas. Então hoje vamos discutir por que desenhos e qual as implicações disso na magia e na história de Witch Hat Atelier. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em mangás, animes, livros e até naquela simpatia que traz o seu amor de volta. Então deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar animes mais artísticos. Ou quase. Witch Hat Atelier é um mangá criado por Kamomi Shirahama, publicado pela Morning 2. E sim, isso faz dele um seinen, eu não faço as regras. E a adaptação para o anime está atualmente no seu 5º episódio, tendo sido animado pela Bug Films. Nessa história acompanhamos Coco, uma menina que queria muito aprender magia, mas que acreditava que isso não seria possível pelo fato de ela não ter nascido com poderes mágicos. Entretanto, essa confusão só aconteceu porque os magos de todo o mundo escondem das pessoas normais a origem da sua magia, fingindo que a magia vem de um dom natural dado ao nascimento, quando na verdade a magia se faz pelo uso de tinta mágica em desenhos bem específicos. Com a tinta mágica e conhecendo os símbolos corretos, qualquer pessoa pode fazer magia. Inclusive, a autora revelou que teve essa ideia para o funcionamento da magia em Witch Hat Atelier porque os amigos dela diziam que desenhar para eles parecia magia. E quando você vê as artes tanto do mangá quanto do anime, realmente dá pra acreditar que aquilo só pode ter sido feito por mágica. Então é assim que funciona. Tudo que você precisa para fazer magia nesse mundo é uma tinta específica e o conhecimento dos símbolos que fazem a magia. Mais ou menos. Porque conhecer os símbolos, as runas dos elementos, o que cada traço quer dizer exatamente, é só a primeira parte na hora de conjurar os seus feitiços. Além de conhecer tudo isso, também tem 2 outros pontos importantes. O primeiro é a sua própria criatividade. Basicamente, você pode combinar símbolos em posições e ordens diferentes para criar efeitos específicos. Ou seja, o símbolo do elemento água vai criar uma magia relacionada à água, mas se vai ser um jato de água, uma neblina ou uma pedra de gelo depende dos outros símbolos que você está usando. Além disso, os símbolos também podem conter significados abstratos, como o símbolo da água representa fluidez, então para criar uma magia que envolve transformação, o símbolo da água talvez pudesse ser usado com esse significado. Nesse sentido, a magia de Witch Hat Atelier funciona como criar um programa de computador, em que você tem que não apenas conhecer os comandos, como também os inserir na ordem e nas posições corretas para criar o efeito desejado. E isso pode variar de coisas extremamente simples até as extraordinariamente complexas, dependendo da quantidade de linhas, de código ou de desenho que são usadas no processo. Mas existe algo na magia de Witch Hat Atelier que transforma essa comparação com o programa de computadores em algo bem mais sofisticado. É porque nesse mundo, a qualidade do seu desenho na hora de criar o feitiço é tão importante quanto o seu conhecimento. Não basta eu fazer um círculo mágico de qualquer forma, porque a magia vai funcionar tão bem quanto mais preciso for o desenho. Ou seja, os movimentos têm de ser executados com perfeição para que a magia saia perfeita. Essa união de técnica e talento, de dedicação e criatividade é o que traz um charme todo especial e único ao Witch Hat Atelier. Mas eu acho que tem algo ainda mais interessante e profundo quando a gente olha com atenção para esse funcionamento da magia. Porque quando a magia depende de técnica e criatividade, ela começa a se parecer muito mais com arte com A maiúsculo. Para aprofundar nesse assunto, eu poderia fazer um apanhado da poética de Aristóteles e falar da importância da catarse. Ou poderia falar de A Transfiguração do Lugar Comum, do Arthur C. Danto, e a importância do significado e da intenção no objeto artístico. Ou ainda pegar os autores da Escola de Frankfurt para falar da importância social da arte.
Mas a real é que, embora qualquer uma dessas teorias pudesse ser aplicada ao que a gente vê em Witch Hat Atelier, talvez seja melhor a gente simplificar esses milênios de discussão sobre arte e focar no que parece ser uma visão bem específica da Kamomi Shirahama sobre o que é arte e a função que a arte deveria ter. Em Witch Hat Atelier, o Quifre, que é quem ensina magia para Coco, diz que a magia que deve ser usada é a que faz as pessoas felizes. E a gente vê essa ideia refletida também na Coco, a nossa protagonista, que fica maravilhada sempre que vê qualquer efeito mágico, porque ela tem uma admiração gigantesca pelos bruxos e pela magia em si. Então, a grande maioria das vezes em que ela vê uma magia, ela fica genuinamente feliz. Mas é aí que as coisas ficam complexas de verdade, porque existe uma série de magias proibidas que poderiam fazer as pessoas felizes, inclusive magias de cura, que só para pontuar de novo, são proibidas nesse mundo. É lógico que magias precisam ser usadas com responsabilidade, e é importante que exista algum controle sobre o acesso a certos conhecimentos. Mas até que ponto isso é um controle que está beneficiando o mundo e até que ponto esse controle está sendo usado para manter um determinado grupo no poder, privando todo o resto das pessoas de ter acesso a coisas básicas? Até onde isso é cuidado com conhecimentos que podem ser perigosos e quando começa a ser basicamente censura? Ao longo da história do mundo real existiram vários regimes de governo que queimaram livros, proibiram a arte de circular livremente ou reduziram o acesso ao conhecimento simplesmente para manter o povo sob controle de uma elite. Ainda é muito cedo para dizer se o Witch Hat Atelier vai entrar em todos esses pontos e o quanto a história vai aprofundar esses temas. Contudo, eu acredito que ainda vamos ver bastante na história esses questionamentos morais sobre que tipo de magia pode ser usada e sob que circunstâncias. E não, isso não é spoiler. É só o que o anime está demonstrando que vai acontecer, afinal essas ideias estão sendo apresentadas. É de se esperar que elas sejam desenvolvidas em algum momento. Nesse ponto, a narrativa está se abrindo para uma infinidade de questões sobre ética, moral, política, sociedade e vários outros assuntos sérios, que estão prontos para serem explorados, ainda que talvez apenas para os olhares mais atentos. Mas são essas discussões que vão demonstrar para a gente qual é o verdadeiro posicionamento da autora sobre a magia, e consequentemente sobre a arte em si, porque, aparentemente, inclusive pelo que ela mesma já falou sobre o assunto, a magia desse anime e desse mangá é usada para refletir a experiência de um artista em aprendizado. Os percalços no caminho, as várias técnicas, a própria criatividade, as diferentes maneiras de criar algo só seu, as comparações com colegas mais experientes, mais talentosos ou mais dedicados, e todo o poder que um artista tem na hora que ele pega uma caneta e olha para uma folha em branco. Porque a arte pode ser usada para encantar os sentidos de quem se depara com ela, mas a arte também pode ser usada para incomodar as pessoas, para colocar em evidência os problemas de uma sociedade e sugerir como resolvê-los. A arte pode nos mostrar quem nós somos e pode nos transformar. E ao passo que transforma as pessoas, ela também transforma o mundo. E quando criamos arte, quando fazemos algo genuinamente artístico, nós podemos escolher que tipo de arte nós queremos fazer. Algo que pode transformar o mundo para melhor ou para pior. Algo que pode acompanhar lágrimas ou simplesmente algo que possa fazer as pessoas felizes, como se fosse mágica. Há muitas magias para fazer as pessoas felizes. Gostaria que aprendesse essas magias gentis. E se você curtiu essa análise, deixe um comentário dizendo qual anime tem o melhor sistema de magia, que nós já vamos ser quase amigos.